Estamos aqui com o senhor Josué Vieira dos Santos, da cidade do Paraná. Inclusive ele tem umas declarações, umas informações importantes para dar sobre líderes da entidade Congregação Cristã do Brasil, onde houve várias denúncias, e ele está dando algum esclarecimento aqui. Nós vamos começar conversando com ele sobre uma comissão que existe. Ela é formada por pessoas importantes, e eu queria saber, o que é essa comissão, senhor Josué? Essa comissão é uma comissão voluntária formada por vários profissionais do direito, dos próprios membros da congregação. Não tem vínculo com o ministério, é uma comissão voluntária, formada por vários advogados, juiz, promotor, delegado de polícia, agente policial, e também temos alguns auditores também. Quando ela foi formada? Ela foi formada em 2005. Somos todos crentes, nascidos na graça, procuramos dar um fiel testemunho. E sobre a minha pessoa, se alguém quiser saber do meu testemunho, liga hoje para o estado do Paraná, para a cidade de Nova Esperança, fala com o Irmão Souza, o ancião mais velho do estado, que hoje é o ancião presidente do conselho do estado do Paraná, que preside a reunião, e pergunta sobre a minha pessoa, sobre o meu testemunho. Eu carrego o card sobre o meu testemunho e sobre quem sou eu. Nunca falei mal das pessoas sinceras. A gente tem falado e provado sobre os corruptos, sobre os criminosos. A gente tem falado e estão procurando processá-los, sim. E eu queria saber sobre apropriação indébita. Descobriu algumas cidades que teve algum problema sobre isso. O que você diz? Vários crimes de apropriação indébita. Vários crimes, isso mesmo. O primeiro crime que foi denunciado foi no estado do Paraná, na cidade de Astorga. Houve uma apropriação indébita do Caixa da Obra da Piedade, que é o Caixa da Assistência Social para as pessoas carentes. Depois houve um caso também em Sorocaba, de apropriação indébita. Votorantim. Houve também um caso de apropriação indébita no Brás, era do fundo BIP. E Cascavel também está em investigação e estão investigando. O que eu vi também é sobre uma acusação que o senhor Jorge Cury levantou contra o ex-presidente do Conselho, José Nicolau. O que você sabe disso? Foi um crime macabro. Na época, o José Nicolau era o presidente do Conselho de Ancião e o senhor Jorge Cury era o adjunto dele. E houve uma invenção de uma falsa repórter, onde formaram uma armação contra o senhor José Nicolau, usando dois moços, o Mário e Lúcio, para acusar o José Nicolau que teve caso com eles. Foi uma montagem, isso não é verdade, isso é mentira. Inclusive falei com essa repórter, o nome dela é Adriana Guidolin, tem o telefone dela, o endereço dela, o e-mail dela. Inclusive no dia que eu falei com ela, eu falei, o José Nicolau não é aquilo que falaram. Ela assustou, porque ela nunca conversou com o José Nicolau. Ela nunca conversou, ela não conhece ele, não sabe quem é ele, foi uma montagem. Isso aí na época foi levado ao conhecimento que quem era o presidente era o senhor Basílio Zitti, e ele fez um julgamento precipitado, afastando o senhor José Nicolau do Conselho de Ancião. O senhor Jorge Cury, automaticamente, como era o adjunto, assumiu no lugar dele. Mas o Basílio Zitti, ele reconheceu e prometeu rever o caso na Assembleia Geral do ano de 2002. Aí foi quando veio o segundo plano, foi o plano do senhor Jorge Cury, usando o senhor Sérgio, que frequentava a casa do senhor José Nicolau, para acusar ele que teve caso com ele. Prometendo dinheiro, prometendo tirar ele fora do país e pagando uma importância para ele de quase 20 mil. Depositando esse dinheiro na conta da mulher dele, a mulher dele na cidade de Itaú, no Banco Itaú, onde o Sérgio, ele autorizou a quebra de sigilo bancário da esposa dele, a Adriana, e autorizou a quebra de sigilo telefônico e também uma gravação entre a transação do negócio entre ele e o seu Jeremias Aguito, que foi quem fez a intermediação de toda essa tramóia. E posteriormente, estive conversando com o Sérgio, estive na casa dele, falei com ele, falei com o pai dele, onde o pai dele é indignado com isso. O pai dele considera isso daí, o que fizeram com o Zé Nicolau, um crime hediondo, e não se conforma. Ele é inconformado, não sou ele, como a mãe. E tudo isso aconteceu. Eu tinha um particular como o Serginho,
e irmão Mário, que eles vinham lá na minha casa para orar, nós orávamos, e lá estava a minha família, minha família, nunca fiquei sozinho com eles, tudo mentira, nunca aconteceu. Sempre quando estava minha filha, estava meu genro, estavam os meus netos junto com a gente, compreendeu? E até a gente levava os irmãos que vinham lá visitar a gente, levava lá na Copa para tomar um café, um lanche que Deus preparava, né? E lá no Deus, que nunca faltou irmão para orar comigo, irmão. Sempre Deus preparava irmãos para nós orarmos. É uma irmandade, não precisa de ver. O irmão é inocente mesmo, né? Sobre uma carta que existe, que foi escrita há bastante tempo, aconselhando o senhor Jorge Cury referente a uma mulher. Essa mulher chama Marlene. O que você diz disso? O que você sabe dessa carta? O que eu sei sobre essa carta é que essa carta existe, né? Na época ainda do nosso irmão saudoso Vitório Ano. E ele escreveu uma carta para o Josias Cavalcante, de Araçatuba, ancião de Araçatuba. Aí falava sobre esse caso entre Jorge Cury e Marlene. Entendeu? O que eu sei é isso daí. Tá certo. Eu também li e ouvi comentários que essa carta foi periciada. Isso é verdade? Mas isso é mentira. Isso é mentira, porque essa carta, ela está em poder do Josias Cavalcante. A original está com ele. E essa original ele nunca forneceu para ninguém. E um documento ele só pode ser periciado com o original. Jamais você pode periciar um documento com uma cópia. E o Josias Cavalcante, ele sofreu muitas ameaças por causa dessa carta. Inclusive ele foi ameaçado de morte. Ele sofreu um atentado dentro da casa dele. A esposa dele é uma mulher que eu admiro muito, ele, o Josias. E ela mesma me contou para mim que ela mesma sofreu ameaça por causa dessa carta. Onde que eles ameaçavam ele para ele dar fim na carta. O senhor Sebastião Idalino, segundo eu sei, o homem casou aqui no Brasil, largou da esposa, arrumou outra esposa, casou fora do Brasil, continua no ministério, porque segundo o estatuto não pode isso, né? Segundo a Constituição da Igreja. O que você fala sobre isso? Realmente, isso daí é verdade, não é mentira. Sobre o caso de ter levado uma mulher para acusar um diácono, né? Jorge Ribeiro. E essa mulher logo depois dessa reunião aí escreveu uma carta. O que você sabe sobre isso? Ela inocentou mesmo o acusado? Como que foi? Uma reunião na cidade de Chapecó, houve sim uma acusação contra ele, mas foi uma acusação assim planejada, onde que houve uma reunião no sábado e no domingo essa mulher ia na reunião para acusar o diácono, Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro é uma pessoa querida pelo povo. Ele morava na cidade de Maravilha, 150 km de Chapecó, no estado de Santa Catarina, e veio para Chapecó. E quando ele chegou em Chapecó, ele entrou no coração do povo. Então, entrou um ciúme muito grande por parte dos outros diáconos, por causa dele entrar no coração do povo e ser uma pessoa querida. Onde que formaram essa trama diabólica também contra ele. Nova Independência no Rio Grande do Sul. Teve um caso lá. O que você sabe desse caso? Teve um caso não. Está tendo uma destruição. Aquilo lá para mim é um crime material e um crime espiritual. Porque ali você está vendo família sendo destruída espiritual e material. E o cooperador lá, nosso Montel. Ele é o cooperador. Um homem evangelista, alemão. E ele evangelizou muito alemão ali na região e os alemãos batizou, se converteu. Um povo fervoroso, crente, animado. Mas houve uma acusação contra ele, uma acusação que não procede, não tem procedência. Ele teria 3 CPF. Esses 3 CPF ele usava para fazer, vamos dizer, fazer xuxa, fazer coisa errada, fazer empréstimo, sendo que isso aí não é verdade. É acusação contra ele.